acontecer. A TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, 10 de janeiro. Hoje daremos destaque aos 12 anos da tragédia de 2011. Vamos conversar com moradores do Vale do Cuiabá que passaram pelo cenário de destruição e como que está a localidade após esse período. O Balcão de Empregos de Petrópolis tem novas oportunidades nesta semana. As candidaturas devem ser feitas no site da Prefeitura. Já por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, são 1.172 oportunidades em todo o estado. E 103 ocorrências já foram registradas até o momento pela Defesa Civil de Petrópolis. A previsão de chuva permanece para o município. E na economia, o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, sofreu alta de 0,62% no mês de dezembro e fecha o ano com alta de 5,79%. E a Petrobras anunciou a redução de 11% no valor do gás natural. Notícia e informação com análise sobre as ações realizadas em Petrópolis ao longo dos anos. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Terça-feira, mais uma edição aqui do Correio Petropolitano Debate ao vivo. Você sempre bem-vindo a participar com a gente. E começamos essa edição falando sobre as atualizações da Defesa Civil aqui em Petrópolis, porque o órgão já contabilizou 103 registros de ocorrências por conta das chuvas entre sexta-feira e as 10 horas da manhã dessa terça-feira. Todas foram sem gravidade e não houve vítimas. Em função das áreas de instabilidade da influência de um canal de umidade na região sudeste, nesta terça-feira a previsão é de pancadas de chuva de intensidade moderada e ocasionalmente forte a partir do período da tarde. Evite áreas alagadas e fique atento aos sinais de deslizamentos. Em caso de emergência, ligue para o número 199. A Defesa Civil reforça que a população das áreas de risco se mantenham em alerta e, principalmente, que não permaneçam em áreas interditadas. A Defesa Civil segue, inclusive, em estágio de observação. Vamos às atualizações em relação à economia, porque o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, fechou o ano com alta de 5,62%. O analista da pesquisa André Almeida, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, explica o que levou à alta no mês de dezembro e faz um balanço em relação ao ano de 2022. O IPCA de dezembro teve alta de 0,62% e fechou o ano de 2022 com variação de 5,79%. Falando primeiramente sobre o índice mensal, o resultado ficou acima do registrado em novembro, de 0,41%, e teve como principais destaques os grupos Saúde e Cuidados Pessoais e Alimentação e Bebidas. O grupo Saúde e Cuidados Pessoais subiu 1,60%, influenciado principalmente pela alta de 3,65% dos itens de higiene pessoal. Em alimentação e bebidas, a variação foi de 0,66% e foi puxada pelas altas de mais de 14% do tomate e de quase 4% do arroz. Em dezembro, os grupos habitação e transportes registraram altas de 0,20% e 0,21% respectivamente e desaceleraram em relação às variações observadas em novembro. Em relação ao IPCA acumulado em 2022, o principal destaque foi o grupo Alimentação e Bebidas, que subiu 11,64% e teve o maior impacto no acumulado no ano, de 2,41 ponto percentual. As altas de mais de 130% da cebola, de quase 52% da batata inglesa e de mais de 26% do leite longa-vida contribuíram para esse resultado. A maior variação entre os grupos veio de vestuário, cujos preços subiram em 10 dos 12 meses do ano e acumularam mais de 18% de alta.
As roupas femininas e masculinas subiram mais de 20% em 2022. Cabe destacar ainda o comportamento dos grupos transportes e habitação. A deflação de mais de 1% em transportes e a quase estabilidade de preços em habitação foram influenciadas, respectivamente, pela queda nos preços dos combustíveis e da energia elétrica. Por fim, o INPC subiu 0,69% em dezembro e encerrou o ano de 2022 com alta acumulada de 5,93%. O comportamento dos grupos foi bastante similar ao IPCA, com o principal impacto vindo de alimentação e bebidas. Vale ressaltar que em 2021 o IPCA fechou aí com alta de 10,28%, mais ou menos, o que mostra aí que teve pelo menos uma queda em relação à inflação nesse 2022, que acabou há pouco tempo. A gente continua falando sobre economia, porque a Petrobras anunciou hoje, terça-feira, que vai atualizar o valor do gás natural. O preço de venda para as distribuidoras vai cair em média 11,1% por metro cúbico a partir do dia 1º de fevereiro, conforme prevê os contratos de distribuição por dutos. A redução é em relação ao valor praticado no trimestre de novembro, dezembro e janeiro. De acordo com a estatal, os contratos prevêem atualizações trimestrais e vinculam a variação do preço do gás às oscilações do petróleo Brent, ou seja, o petróleo cru, e também da taxa de câmbio. A redução no preço para as distribuidoras, contudo, não significa um repasse imediato para o consumidor final. Segundo a Petrobras, o preço final do gás natural depende também do portfólio de suprimento de cada distribuidora, das margens das empresas e dos postos de revenda, além dos tributos federais e estaduais. As tarifas ao consumidor também dependem de aprovação pelas agências reguladoras estaduais. Vale lembrar para você que nos acompanha também que esse preço não interfere para o gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo. Ele não entra nesse reajuste. Então, você que tem aquele gás de cozinha tradicional de 13 quilos, vai continuar pagando o mesmo valor. A média hoje chega a R$ 95, R$ 100, R$ 110, varia mais ou menos nesse preço. Vai impactar para quem tem, então, aí, de alguma forma, o GNV, o gás natural veicular, instalado no veículo, e também para aqueles que têm o gás encanado, o serviço de gás encanado em suas residências. Esse reajuste, então, vai ser feito a partir de fevereiro e, obviamente, que esses 11,1% não devem chegar ao bolso do consumidor, como a gente já comentou ali, tem os tributos federais, estaduais, as questões de lucro das empresas, enfim. E a gente sabe que em Petrópolis, especificamente, esses valores sempre são mais altos que quando comparado às outras regiões, quando se compara, por exemplo, a capital, não só em relação ao gás natural veicular, ao gás encanado, mas até a própria gasolina, o etanol e o diesel. Enfim, pelo menos um alívio aí, de alguma forma, para o brasileiro no início desse 2023, que vem puxado, com matrículas, IPVA, enfim, dentre outros compromissos do início do ano. E a gente continua falando agora sobre a invasão na sede dos três poderes em Brasília no último domingo, porque ontem, segunda-feira, os governadores de todos os estados brasileiros foram até a capital do país para um ato de defesa em democracia. Entre eles estava Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que falou um pouco sobre a reunião. Os governadores deram esse sinal de união hoje. A gente espera que o país caminhe para um período de paz e prosperidade, para que a gente possa desenvolver e dar uma vida melhor para esse povo. Dos governadores não olharem para as suas opções pessoais, mas virem em massa para cá, para que a gente possa defender a democracia, defender as instituições. E acho que é uma prova muito interessante de que o país precisa ser unificado. Tá, e as falas do governador Cláudio Castro, ele que também se reuniu à cúpula dos poderes do Estado na manhã da última segunda-feira, quando foi criado um grupo de trabalho com representantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário para monitorar em tempo real vias e prédios públicos e privados. O Ministério Público participou também, assim como o Tribunal Regional Federal, a Alerj também, a Assembleia Legislativa, enfim, diversos órgãos competentes aí na busca pela segurança desses pontos aqui
no estado do Rio de Janeiro para que, coibir outras ações similares em relação ao que aconteceu no último domingo em Brasília. Uma atualização rápida, mas importantíssima sobre a saúde. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, vai se reunir no dia 27 deste mês para definir a classificação da Covid-19. O objetivo do comitê é avaliar se a pandemia ainda representa impacto de emergência global. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira pela porta-voz da OMS. Mas então vamos falar agora sobre oportunidade e geração de empregos, começar o ano com a carteira assinada, porque a Secretaria de Trabalho e Renda do Estado divulgou nesta semana 1.172 oportunidades em todo o Estado. Em Teresópolis, por exemplo, há oportunidades com salários de até R$ 5.200. A Secretaria de Trabalho e Renda oferece 1.172 vagas de emprego com salários de até R$ 5.200. Os setores de comércio e serviços são os que oferecem mais oportunidades. As oportunidades são para as regiões do Médio Paraíba, para a capital e para a região serrana do Rio. Dentre elas, 587 são exclusivas para pessoas com deficiência. Para esse público, existem 50 vagas para atendente de balcão, 50 para operador de caixa, 50 para auxiliar de limpeza e 50 para ajudante de limpeza. Na região serrana, o destaque é para o cargo de encarregado de obras com salário de R$ 5.200. Para o público com ampla concorrência, as vagas oferecidas são, em sua maioria, dos setores do comércio, 63,8%, e serviços, 27,1%. A compatibilização da vaga com os candidatos é feita através dos sistemas do Cine e aplicativo Mais Trabalho RJ, que realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades do Cine e os detalhes de todas as vagas que são oferecidas, basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, a CETRAB, que fica disponível no site www.trabalho.rj.gov.br. É importante manter os currículos atualizados, o cadastro atualizado, para que você não perca as oportunidades. Vale lembrar que o Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis atualizou as vagas e são 9 oportunidades nessa semana. Para você se cadastrar, basta acessar o site da Prefeitura, www.petrópolis.rj.gov.br. Vamos falar agora sobre os motoristas e os condutores, porque o IPVA já pode ser pago a partir desta quarta-feira. Aqueles que fizerem um pagamento à vista têm um desconto pequeno de 3%, ou então podem optar pelo pagamento parcelado em até 3 vezes. Os proprietários de veículos registrados no Rio de Janeiro já podem emitir a sua guia e fazer o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, de 2023. A GRD para pagamento do IPVA pode ser obtida pela internet. Para emitir a guia, é preciso que o proprietário tenha em mãos o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, além do CPF ou o CNPJ. Depois de emitida a guia, o pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária. O imposto pode ser pago em cota única com desconto de 3% ou em 3 parcelas sem o desconto. Em 23 de janeiro será o primeiro vencimento das parcelas para os automóveis com final de placa número 0. E para os veículos com placa final 9, a primeira parcela ou cota única será em 3 de fevereiro. O calendário de pagamento pode ser conferido no site da Secretaria da Fazenda. A gente, inclusive, já divulgou aqui para você o calendário, pelo menos dessa primeira parcela em relação ao IPVA de 2023. Esses 3% já são tradicionais, concedidos aí aos condutores, motoristas que realizam um pagamento em cota única. Mas é importante ficar atento às datas, aí, ao calendário, para não perder os prazos e não ficar aí andando com o veículo de maneira irregular, até possivelmente levar uma multa por conta disso. Então, você, motorista, fique atento aos prazos estipulados de acordo com a placa do seu veículo, com o número final da placa do seu veículo,
porque as datas são diferentes para o final de cada placa. E a gente já que falou sobre essa questão de veículo, atenção também aos motoristas de transporte escolar de Teresópolis, porque está aberto o prazo para a renovação obrigatória do alvará de transporte escolar no município. Fiquem então atentos aos horários de atendimento e aos prazos e confira a documentação necessária para fazer a renovação. O prazo começou ontem, segunda-feira, e se estende até o dia 27 de janeiro, ou seja, até o dia 27 deste mês. Já a vistoria vai ser feita entre os dias 1º e 2 de fevereiro, na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea. A gente tem a lista para mostrar para você, com imagem, com toda a documentação necessária que está aí na tela para você acompanhar nesse momento. Entre os documentos estão cópia do CPF, cópia do ISS, o último alvará, enfim, além disso, o curso para a condução de veículos escolares, laudo de manutenção preventiva do veículo, cópia de certidão negativa de processos criminais e expedida pelo Poder Judiciário, enfim. É uma documentação extensa, vou pedir até para a nossa equipe continuar com essa tela na imagem, para quem está em casa conseguir pegar ali toda a documentação necessária, anotar ou então tirar uma foto, para realizar esse procedimento até o dia 27 de janeiro, porque caso não ocorra essa atualização da documentação, essa vistoria, esse condutor pode deixar de ter o seu alvará, ele pode deixar de exercer o exercício da função. Então, não pode deixar de atualizar essas informações, são fundamentais até o dia 27 de janeiro para levar a documentação, mostrar que está tudo em dia e para realizar a vistoria nos dias 1º de fevereiro e também no dia 2 de janeiro. Ficou o recado aqui dado para você. Vale lembrar que estamos ao vivo em todas as nossas plataformas, no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no nosso site TVC Correio da Manhã, no nosso Facebook, TVC 16 YouTube e tvc16.com. Além de conferir a programação ao vivo, você consegue rever aquele programa que você perdeu e, claro, o nosso jornal Correio Petropolitano sempre nas bancas, trazendo atualizações sobre tudo que é destaque em Petrópolis e também nas nossas áreas de cobertura. Vale lembrar para você que nos acompanha por outros municípios, Nova Friburgo, Partido Alferes, Paraíba do Sul, Três Rios e Teresópolis, você também é sempre muito bem-vindo aqui ao Correio Petropolitano Debate. Inclusive, na volta do intervalo, falaremos sobre as tragédias de 2011 e que afetaram Teresópolis, Nova Friburgo, Areal, Sumidouro e também Petrópolis, e que deixaram um marco em relação às vítimas, em relação à destruição e também para aquelas pessoas que vivenciaram aquele dia 11 de janeiro, que completa então 12 anos. Vamos conversar com os moradores daqui a pouco, após o intervalo, para saber como que é o dia a dia hoje dessas regiões afetadas e qual a preocupação para as próximas chuvas que se aproximam. Um intervalo rápido, a gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser.
Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. No dia 11 de janeiro de 2011, uma data que petropolitanos, friburguenses e teresopolitanos jamais vão esquecer. A tragédia registrada naquela noite completou 12 anos, completa, na verdade, 12 anos, e deixou mais de 900 mortes e 99 pessoas desaparecidas. Em Teresópolis foram 382 vítimas, em Nova Friburgo 428 e em Petrópolis 72. Também houve mortes em Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto e Bom Jardim. No programa de hoje, nós vamos conversar com duas moradoras, a Cristina Rosário de Oliveira e a Cláudia Renata de Almeida Ramos.
elas vivenciaram todos esses cenários de preocupação, de destruição e de perdas. Primeiramente, boa tarde para vocês, sejam bem-vindas ao programa. É um tema muito difícil, acho que até hoje é lidar, porque é um marco muito grande, né, gente? Complicado, né? Boa tarde. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? E vamos aí falar um pouquinho desses 12 anos da tragédia, né? Boa tarde também, primeiramente também. Agradecer pelo convite. E como a Cláudia falou, realmente para a gente que vivenciou tudo isso, até hoje, assim, sentir na pele. Falar disso é voltar a viver novamente. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer, então, direcionada a vocês, como que foi aquele dia? A gente passou recentemente por uma situação difícil aqui no distrito do centro de Petrópolis, e que foram uma das principais vítimas em relação a números, né? A gente obviamente não quer considerar as pessoas como números, mas é só para você ter uma ideia. Foram 72 mortes em Petrópolis em 2011. Como que foi aquele cenário naquele dia? Como que vocês passaram pelas situações? Foi uma situação muito complicada, principalmente para mim, que em 2008, já sou uma resiliente de 2008, né? Em 2008 eu fui atingida pela tragédia que aconteceu ali na Madame Machado e Vale do Cuiabá, Gentil, que não aconteceu no Vale do Cuiabá. Inclusive as pessoas falavam assim, como assim tanta desgraça acontecendo aí embaixo? Aqui nem chuva aqui em cima no Vale do Cuiabá, mas estava da Madame Machado para baixo. E eu fui uma das vítimas atingidas ali, né, onde perdemos vizinho, 4 casas depois da minha, onde desabou, matou a avó e o bisneto, né? Então para mim foi muito difícil. E eu estava grávida de 7 meses e acabei perdendo tudo. Perdi a minha casa, eu na casa do vizinho que era no alto, vendo a água, tirando as minhas coisas pela porta. Porque a gente já tinha o hábito de tentar salvar as coisas, então botava as coisas no alto. Aí, então quando atingiu uma altura que já estava as coisas no alto, não deu mais. Então ela começou, né, a tirar as coisas pela porta. Então eu olhava lá de cima e falava, puxa, está perdendo tudo, perdendo tudo. Quando chegou na comieira, a gente sentiu assim, agora sim, perdemos tudo. E 10 dias depois, aquela tragédia toda, perder filho, ver vizinho morto, essas coisas assim, não suportei, acabou a pressão subindo e eu acabei vindo perder o meu bebê, né? Então, já era uma marca para mim muito grande de dor, a tragédia. E em 2011, foi a situação de ver, já tinha reconstruído a minha casa, então reconstruí no alto para não passar novamente tudo aquilo que eu passei em 2008. E em 2011 eu comecei a chamar a vizinhança em volta da minha casa, que morava no baixo, para ir para minha casa, né? Porque era a casa mais alta, fazer a mesma coisa que fizeram comigo em 2008. Sim. E aí a gente vendo aquilo tudo, e foi uma coisa muito rápida, porque a gente tinha o hábito de vigiar o rio toda hora, ir na beira do rio, para salvar o que dava para salvar. E de repente a gente viu que estava cheio, mas nada assim que a gente precisasse ficar apavorado. Não demorou 5 minutos, chegou o telefonema. Se preparem aí embaixo porque o Cuiabá está acabado. Veio muita água aí para baixo. Eu tinha uma lanchonete embaixo, em 2 minutos eu comecei a catar as coisas, né? Não deu mais tempo. Falei, ou a gente sai ou acaba morrendo dentro d'água aqui. E chamando a vizinhança, sobe, sobe, sobe. Fiquei com 30 pessoas dentro da minha casa, que são as famílias em volta da minha casa, e vendo aquilo tudo. E o momento foi muito difícil, foi olhar que minha casa estava no meio, e olhar à minha esquerda e escutar assim, desabou a casa. Aí eu só falava com Deus, Senhor, eu não torço as famílias para morrerem na minha casa. Porque as casas no baixo, a água, conforme atingia o teto das casas, elas desabavam. Então, a vizinha do lado falava, minha casa desabou. A sensação que a gente tinha é que como tivesse vindo alguma coisa por baixo da água e que viesse derrubando as casas, né? Porque não era uma só, era uma, 2 que a gente via quando mergulhava assim, as coisas dentro d'água e desabava, desaparecia. E escutando as famílias gritando por socorro, e você entra num desespero, porque primeiro que você não tem o que fazer, né? O que eu pude fazer foi salvar que elas estavam na minha casa. As que estavam em volta, que ficaram nas suas casas, não tinha como eu tirar. E vendo as pessoas gritar por socorro. Então, é uma coisa muito desesperadora, que até hoje, eu não falar, eu tenho a sensação de que eu estou vivenciando aquele dia. Né? E eu vi as pessoas gritar socorro, socorro.
vendo casa passar, móveis, carro passar. E a gente fala, meu Deus, está acontecendo, está acabando o mundo, né? Taipava está acabando. E quando conseguia falar com alguém lá de cima, que estava mais alto, aqui acabou tudo. Então foi muito desesperador, é muito sofrido. Cláudia, eu queria até essa história da Cristina, eu não conhecia, conheci elas há pouco tempo, até porque em 2011 eu tinha 12 anos, então não via notícia, aquela coisa de criança, né? A gente não acompanha esses cenários. Eu lembro, obviamente, isso aí, o relato meu de manhã cedo, porque eu morava ali na região de Nogueira, próximo até Itaipava, e eu não consegui ir para a escola, porque na verdade eu acordei, levantei cedo, não tinha ônibus, e fui andando, peguei uma carona com um colega da escola, e quando eu cheguei, né, em Nogueira, que é um local relativamente seguro, vamos dizer assim, a praça de Nogueira, onde eu moro, perto de onde eu morava, estava alagada, então a gente não conseguia passar. E diversos colegas da onde eu estudei também tiveram a casa invadida na região de Correias. Só que, né, você como criança não tem dimensão realmente do que aconteceu. E obviamente que com o passar dos anos é que a gente vai acompanhando esse cenário. E Cláudia, ainda para a gente ver como que ainda é difícil falar sobre esse tema, né? Como que foi 2011 para você? Então, como a gente estava conversando aqui, né, um pouquinho antes, eu sou vizinha de Cristina de Rio, vamos dizer assim. Ela mora ainda, né, no Estrada do Gentil, e eu morava do outro lado, que é a antiga Estrada de Teresópolis, ali na Filúvio Cerqueira. Eu morava ali na altura da antiga fábrica de ossos Pau-Pau. Então, o cenário é esse, né, que a Cristina descreveu muito bem. E na época eu tinha, meus filhos eram menores, como você falou, né? Então, crianças, o meu mais novo, ele estava em Bicas, na casa do pastor, e o meu mais velho estava comigo, ele tinha acabado de chegar até de um evangelismo na rua e tal, e ele chegou em casa, foi dormir, mas a gente já estava preocupado porque estava chovendo muito forte, assim, muito, mas muito forte mesmo, porque assim, eram estouros que davam, que eram as cabeças d'água, né, estourando, que a gente via que era um barulho diferente. Então, assim, meu marido me ligou, porque ele, nessa época, ele trabalhava num sítio em Nogueira, né, num condomínio, e os patrões deles viajavam, e ele ficava nesse condomínio, tendo que dormir, né, para cuidar do sítio, dos animais, enfim. E ele falou assim, olha, meu nome é Cláudia Renata, ele me chama de Renata, né? Renata, tá tudo bem aí? Eu falei assim, olha, tá chovendo muito, ele já viu como é que tá o rio, e é conforme a Cristina falou, depois de 2008, isso virou meio que um hábito nosso. Então, assim, eu já tinha lanterna, eu fui no rio, eu vi se o rio estava cheio, aí eu falei assim, olha, tá cheio, mas ainda não transbordou. Então, a gente ficava automaticamente, era assim, de 5 em 5 minutos, indo na beira do rio para ver se o rio estava transbordando, se não estava, até porque tinha um quintal, né, e geralmente a gente via pelo bueiro do quintal e tudo mais. E aí, foi tudo muito rápido, né, a minha prima, que é agente de saúde lá no Vale do Cuiabá, ela ligou também para mim, e ela falou assim, olha, chama todo mundo, acorda todo mundo aí do quintal, porque eram várias famílias, né, porque lá é assim, né, Cristina? São vários, os quintais, assim, sempre tem, assim, 3, 4, 5 famílias no mesmo quintal, né, ou mais. Então, assim, acorda todo mundo, grita todo mundo, sobe o que dá e corre, porque está descendo muita água, o Vale do Cuiabá aqui acabou. Tá descendo muita água, muita pedra, e tá muito feio aqui em cima. Então, eu comecei a chamar, no entanto, que teve, por exemplo, eu tive uma tia e as minhas primas ficavam caçoando de mim. Não, quando chegar ali no quintal, eu começo a juntar as coisas. Só que é o que a Cristina falou, não deu nem tempo. Eu, como vamos dizer assim, eu já estava um pouco mais neurótica, eu tinha uma prima que falava, tu é neurótica. Mas é por causa de 2008, porque em 2008 a gente passou por isso e também foi muito feio. Então, na época de 2008, o pessoal falava assim, não, outra igual a essa, nem tão cedo vai ter. 100 anos. Né? Só daqui a 50 anos. Meu tio falava assim, nada, eu vivo aqui há mais de 50 anos, só daqui a 50 anos, eu nunca vi um negócio desse aqui. Passou 3 anos, não passou nem 3 anos, aconteceu de novo. E aí, não deu tempo, eu até subi, meu cunhado foi me ajudar e tudo mais. A gente subiu os móveis, geladeira, né? A gente colocou tudo no alto, mas foi muito rápido, questão de segundos. A água veio com uma pressão horrorosa, minha casa ficou submersa, a casa do vizinho também caiu,
A casa da minha tia também ficou bem, que morava mais na frente. Por exemplo, minha tia, meus primos tiveram que tirar correndo, porque o armário tombou em cima dela. Então, assim, foi muito rápido e a pressão foi muito grande. Era um barulho muito forte e eram uns touros que davam assim. E o mais chocante realmente foi ver essas cenas, porque assim, acaba a internet, acaba a luz, você fica sem telefone, você fica sem luz. E aí nós todos subimos para uma laje na época, que estava fazendo a garagem ainda, lá no quintal, né? Então a gente colocou o sofá da minha tia ali e a gente passou a madrugada inteira ali. E ali a gente via passar de tudo. A gente via passar os cavalos dos aras, né? Por exemplo, meu sogro conseguiu resgatar 3 cavalos. A gente viu passar as pessoas passavam e pediam ajuda e a gente estava muito longe, a gente não conseguia ajudar. E as pessoas passou uma casa inteira, que parecia uma maquete. A casa passou inteira. Sabe o que é uma casa passar? Uma casa enorme, passar inteira, uma piscina daquelas piscinonas grandonas, passar inteira. Passou inteira. Entendeu? E aí ali elas saíam arrastando as outras casas, as outras coisas, e várias geladeiras, eletrodoméstico. Então, assim, cena de guerrilha mesmo. E é o que a Cristina falou. Quando a gente vem, todo ano, quando a gente fala, parece um flash que a gente lembra tudo de novo. São memórias muito marcantes. São memórias muito marcantes. Aproximadamente 35 mil pessoas perderam suas casas ou tiveram que sair por conta do risco de desabamento. Uma das cenas mais impactantes aconteceu no município de São José do Vale do Rio Preto. A gente lembra muito disso, da moça segurando a corda, inclusive foi feita pelo cinegrafista da Inter TV, nosso colega aqui de trabalho. E em Nova Friburgo, o acumulado de chuva foi de 281 milímetros em 8 horas. Por isso, até a Cláudia comentou dessas cabeças d'água, né? Parece que a chuva não descia aos poucos, era de uma vezada só e aquele tanto de água. A Defesa Civil do Estado de Teresópolis informou o seguinte: foram 9.110 desalojados e 6.727 desabrigados. Em Petrópolis, incluindo o distrito de Itaipava, foram 6.223 desalojados e 191 desabrigados. Já em Nova Friburgo, contabilizou 3.220 desalojados e 2.031 desabrigados. Outros municípios também foram bastante afetados pela enxurrada de janeiro. São José do Vale do Rio Preto registrou 2.018 desalojados e 300 desabrigados. Em Bom Jardim, foram 1.186 desalojados e 632 desabrigados. Além disso, o Sumidouro também teve desabrigados e desalojados, sendo 311 e 200 respectivamente, e Areal contabilizando 1.469 desalojados. E aí entra uma questão que eu queria abordar aqui no nosso programa, porque aconteceu na manhã dessa terça-feira a licitação para concluir as obras do condomínio da Posse para abrigar os moradores de 2011. Estamos 12 anos depois e muitos moradores daquela época ainda continuam sem as suas residências, né, Cláudia? Então, aí agora você vai entrar na área que, vamos dizer assim, eu hoje, depois de 12 anos, eu domino, né? Muitos me conhecem, porque eu sou representante, eu estou como representante do movimento do aluguel social e moradia de Petrópolis, e hoje nós temos até a UMA, né? A OSC Umas, Cristina também ajudou pra caramba, nós, né, na última chuva aí, nós estivemos aí bem unidas nisso, que acabou sendo criada, né? Tá nascendo aí a Umas, por causa desse trabalho com as famílias. E hoje de manhã ainda não consegui saber qual é a empresa que ganhou a licitação, 12 anos depois. Só que aí eu vou só te corrigir por quê? O conjunto habitacional da Posse são para as famílias de 2004 e 2008. Resilientes das chuvas de 2004 e 2008 da Posse. Porque em 2004 também aconteceu uma chuva muito forte que acabou ali com Boa Vista, Nossa Senhora de Fátima, que são os bairros da Posse. 2004 e 2008, assim também como na Madame Machado, também a Posse sofreu com a tragédia de 2008.
Então, o conjunto habitacional do Córrego Grande, da posse, ele especificamente ele foi construído através do PAC, né? É um PAC aí de quase 14 anos, porque era o conjunto habitacional, a Praça Céu e aquele polo industrial que até hoje não aconteceu, né? A Praça Céu está lá, né? Que é uma coisa da parte cultural, né? Junto com o Ministério, né? Quer dizer, Brasília e tudo mais. O conjunto habitacional, que eram somando forças, metade município, metade Estado, quer dizer, SEAB, né, e município. E aí, esse tempo todo, 2 blocos ainda estão lá para terminarem, para serem concluídos. 24 famílias já estão contempladas com aquelas unidades, só que tem que terminar. Em 2016 foram entregues 24 unidades, né, o bloco 9 e o bloco 10. Aí, em 2018, final de 2018, foram entregues 92 apartamentos e ainda ficaram 24 apartamentos. E agora, se Deus quiser, né, acreditamos que esse ano de 2023, esses 2 blocos sejam entregues para as últimas 24 famílias que restam. E fora que, assim, o conjunto ainda não está pronto, né? A SEAB está lá desde o ano passado, arrumando os vícios construtivos e terminando mesmo o conjunto, porque o conjunto ainda não está pronto. Entendeu? Falta a parte externa. Teve a questão de alagamento também? Não, então, lá, graças a Deus, alagamento não teve, mas assim, é muita infiltração, porque ali era um brejo. E aí a gente tem problema com a mina d'água. E, por exemplo, a gente não tem equipamento nenhum. Sabe o que é um conjunto habitacional? Não ter um parquinho, não ter uma quadra, não ter um salão de convivência. A gente lá não tem nada. Graças a Deus a gente tem uma escola e a diretora da escola é excelente, né? Que é a Girlane. Então, assim, daí o Delbrando de Carvalho, que é a escola que é o nosso ponto de apoio, vamos dizer assim. Tudo que a gente tem que fazer é reunião com os moradores, cursos profissionalizantes, tudo que a gente traz para a comunidade, porque é uma comunidade de zona rural. Né? Então, assim, são 3 horas que a gente leva para chegar no centro da cidade. A gente pega 3 ônibus para chegar até aqui. Né? Eu saí 8 horas da manhã da minha casa para chegar aqui 10h30 da manhã. Né? Então, assim, é tudo muito fora de mão. E não pensaram, na época, na estrutura toda. Né? Então, graças a Deus, a gente tem uma escola praticamente de frente para o conjunto, que é uma escola rural, e ela que dá suporte para a gente nessas coisas. Então, vamos ver qual a empresa que ganhou. Só que, assim, as famílias de 2011 mesmo, a maior parte está no condomínio 1 do Vicente Rivetti, né? E o restante ainda está aguardando as moradias. É o que eu te falei, a maior parte de 2011 ainda aguarda. Tem 164 famílias ainda de Itaipava, aguardando unidade habitacional. Né? Então... Eu vou voltar a falar sobre essa questão da moradia, mas eu queria trazer a Cristina para a conversa mais uma vez, porque ela teve um papel fundamental, porque por meio da Cristina foi criado o primeiro núcleo comunitário de defesa civil aqui de Petrópolis, o NUDEC lá do Cuiabá. Cristina, queria que você falasse para a gente da importância desse trabalho, por que você teve essa iniciativa de procurar os órgãos, de realizar essa ação, e como que hoje está sendo feito esse trabalho? O nosso NUDEC do Vale do Cuiabá, ele surgiu em 2012, foi pela UERJ, foi um programa onde nós fomos convidados a ser monitores socioambientais. E dentro desse projeto, que a UERJ trouxe para a gente, foi na ideia de criar núcleos de defesa civil dentro da comunidade, né? Porque eram recorrentes as tragédias lá. Então, precisava ter esse conhecimento da comunidade, não só esperar que o poder público viesse para a comunidade fazer alguma coisa. Então, a própria comunidade precisa conhecer a sua comunidade, até para cobrar alguma coisa lá de fora. E aí, quando me convidaram para fazer parte, eu fui fazer uma formação. Não sou eu, mas mais de 20 mulheres. Né? Nós tínhamos, na época, acho que uma volta de 10, 12 homens, o resto era tudo mulheres. Dá um total de 30 e poucas pessoas. Hoje, o NUDEC tem 12 mulheres, que permanecem desde quando começou a NUDEC. Contamos com todos eles que estão por fora, mas assim, que mantém desde 2012, que não se desfez, somos 12 mulheres. E aí foi criado o NUDEC Vale do Cuiabá, que é esse núcleo. Logo depois, o coronel Simão, né, que estava na época, conseguiu abraçar a NUDEC de Petrópolis, porque a NUDEC não tinha sido criado
pelo município, sim, pelo Estado. Né? E aí, logo depois, com esse trabalho com o Coronel Simão, conheceu a comunidade, conheceu o NUDEC, viu o nosso trabalho, viu a importância do nosso trabalho, né? A gente se entregando de coração, né, aquele conhecimento todo, aprendizado todo, para ajudar a Defesa Civil. Né? E hoje eu faço parte do NUDEC, eu estou como coordenadora desde 2012 da NUDEC, aonde hoje eu já faço parte também do Conselho Municipal de Defesa Civil, onde eu fui convidada para participar, junto hoje com o Coronel Kempis. Então, a gente está, cada dia, se capacitando mais, né? Então, a gente não se capacita aqui, a gente faz cursos fora, né? Todos os cursos que o Estado traz para a gente abraça, a gente faz. O município, o Coronel, é muito engajado nisso tudo, a gente já tinha essa parceria com o Simão e que está hoje também junto à Prefeitura, né? E o Kempis também, assim, maravilhoso, um trabalho muito bacana, que está sempre nos ajudando. Agora, foi recentemente, vocês viram aí, né? Foi toda equipada as NUDECs, que surgiram agora depois, outras reabriram, porque começou na época, mas não deram andamento, né? A nossa permanece desde 2012, então a gente cada dia vem capacitando. Então hoje eu vejo a importância do trabalho da NUDEC, né? A gente não sabe tudo, só que a gente aprendeu o seguinte, o que a Defesa Civil hoje nos olha é o seguinte, a Defesa Civil está aqui no centro de Petrópolis. Nós moramos, igual a Cláudia Renata fala, são 3 horas da posse. De Petrópolis a Itaipava, dá 1h30, 2. Isso se não tiver trânsito. Sim. Num final de semana, eles não conseguem chegar lá nem em 2 horas. Mas a gente conhece a comunidade. Então, a gente vai, essa parceria nossa com a Defesa Civil, né? A gente fica o tempo todo monitorando e eles nos monitorando. Hoje, nós temos lá instalado 2 sirenes, onde o tempo todo recebe os alertas informativos da Defesa Civil direto. Meio-dia, se vai chover às 3, meio-dia, as sirenes estão tocando. 2h30 ela toca novamente para avisar o que foi avisado meio-dia, né? E a gente já está preparado. E assim, a comunidade vem com isso só crescendo. Porque hoje a gente consegue, antes, né, com os avisos que eles nos passam, os alertas, avisar a comunidade, precisamos estar alerta, precisamos sair. Fizemos um trabalho bacana de rota de fuga, mapeamos todas as rotas, né? Apresentamos para a comunidade as rotas de fuga. Então, tá tudo lá para quem, eu não conheço. Conhece sim, só olhar para aqui, rota de fuga, ponto de apoio, né? Tudo isso. E a gente fica o tempo todo. Essa chuva dessas 2 semanas agora, a gente não fez outra coisa a não ser trabalhar. Porque o telefone, a família está lá comendo, brincando, e o telefone está tocando. O coronel está mandando mensagem. Como é que tá aí? O rio tá cheio? Não tá? Às vezes, o mais triste são as informações erradas que passam, falsas, que passavam para a Defesa Civil, né? Aí, recebíamos a pergunta, recebi isso aqui, isso é verdade, isso procede, não? A gente vai até o rio, fotografa, tá vazio, tá chovendo sim, mas não tem nada disso aí, de rio transbordando, nada disso. Então, de grande importância, foi assim, o que a gente começou lá em 2012, hoje a gente vê que se não é tudo isso, essas outras chuvas, esses outros alagamentos que tem tido, a gente tinha novamente sofrido com tudo isso. Então, esse trabalho, agora estamos começando as câmaras técnicas, né? Que são trabalhos de todas as comunidades. A gente está começando agora entrando no ano agora, então, está começando esse projeto. Então, a gente está começando as reuniões, né? Para a gente poder costurar tudo aquilo, para logo assim já começar, o mais rápido possível, já a trabalhar nas comunidades. Perfeito. Eu quero perguntar o seguinte, falta política pública voltada principalmente para essa questão de habitação, por exemplo, Cláudia, e também para a questão das obras, porque hoje a gente sabe, Petrópolis você tem que ter consciência da chuva, óbvio, beleza, isso aí justo, a gente tem que ter essa preocupação, mas também a gente não pode só simplesmente deixar a mercê da população para fazer um treinamento e não realizar as obras necessárias de contenção de encosta. Não são coisas diferentes e a gente vê isso porque, tecnicamente, 1 ano depois da tragédia do ano passado, as obras no Morro da Oficina, por exemplo, ainda vão começar. E aí, quando você conversa, escuta o relato da Cláudia, tem morador que ainda vive de aluguel social desde 2008, desde 2011. Ou seja, a responsabilidade em relação à qualidade da habitação em Petrópolis, pelo visto, não é de interesse do governo público, né? Então, é até difícil de falar, sabe, Richard? Porque muita gente fala muita coisa.
Só que a gente que está na ponta é completamente diferente, né, Cristina? Que não falo. Apesar de termos aí os políticos, né? As pessoas que foram eleitas para isso, só que quem está na ponta é que sabe o que está precisando e o que está acontecendo na nossa cidade. Todo mundo fala assim, mas tem relatos desde a época de Dom Pedro de alagamento. Tem. A primeira grande tragédia em Petrópolis foi em 1962, 64, com morte, né? Aí teve 64, 62, se eu não me engano, teve 81, 88, e aí vem aquela sequência, né? 1994, 98, aí vem 2000, 2004, 2006, 2008, e vem vindo. E aí vamos dizer assim, 50 anos, praticamente, né? De 1960, 50 anos. Quantos prefeitos nós tivemos? Inclusive o atual no seu terceiro mandato. Quantos prefeitos nós tivemos? Quantos presidentes nós tivemos? Quantos governadores nós tivemos? Hoje, a Cláudia é representante do Movimento do Aluguel Social Moradia de Petrópolis, mas eu também represento a Comissão das Vítimas das Tragédias. Quando você fez o relato ali das cidades, eu lembrei das meninas, porque eu com a Laura Fermiano de Teresópolis, com a Marcela de São José do Vale do Rio Preto, com a Marilene de Areal, nós formamos a Comissão das Vítimas das Tragédias da região serrana, porque a gente precisou se unir para lutar pela região serrana por moradia. Então a gente está com as casinhas de Areal lá, né, 100 e poucas unidades, a serem entregues e faltando muito pouco. São de 2011. E está faltando pouca coisa para entregar. E a gente vê uma morosidade muito grande, é um processo muito lento, porque aí mudou a cadeira. É o mesmo governador? É. Mas os secretários mudaram. E se eu te contar quantos... nós já fomos a Brasília umas 3, 4 vezes. Então, assim, eu peguei época de Lula, eu peguei a Dilma, eu peguei o Temer, eu peguei o Bolsonaro, eu volto a pegar Lula. Governador, Cabral, Pezão, o Wilson Witzel, Cláudio Castro e agora Cláudio Castro de novo. Prefeito, eu pego Bom Tempo, eu pego Bernardo, eu pego Bom Tempo, eu pego o... Paulo Mustrange. Antes disso veio o Mustrange. É o Mustrange, que estava em 2011, e aí... Que é hoje vice-prefeito. Peguei Bernardo, peguei o Ingo, que foi interino, e agora pego o Bom Tempo de novo. Secretários do Estado, a gente tentou fazer uma lista esses dias, eu com as meninas, porque você perde a conta. E subsecretários, e aí a secretaria muda de nome. E aí é muito difícil. Eu tenho visto muito pessoal falar do dinheiro que veio de Brasília, né? Com as últimas chuvas. O dinheiro veio sim de Brasília. Mas se não tiver projeto para apresentar, o dinheiro vai voltar, gente. Isso é óbvio. Então estão brigando por causa de um dinheiro que ele não vai ficar aqui mesmo. Se não tiver projeto lá, não tem como o dinheiro ficar aqui. Tem que apresentar projetos. A culpa é do município. Tem a sua parcela de culpa, pode até ter, mas a prefeitura também não tem gente para isso. A secretaria hoje de habitação, não se tem secretaria de habitação, é uma subsecretaria, né? Que estava na Secretaria de Obras e agora está na Secretaria de Assistência Social, quer dizer, o Fernando Araújo, o secretário, quer dizer, ele acumula a parte de assistência social, que é bem pesada, e ele, modéstia à parte, ele está fazendo um excelente trabalho, porque não está fácil lidar com o aluguel social, não está fácil, porque tem famílias que agora que estão conseguindo aluguel social. Cláudia, mas por quê? É gente que está voltando para Petrópolis agora, um ano depois. Então, Petrópolis gasta 4 milhões de reais com aluguel social por mês. Fora o Estado. O Estado tem 3 mil e poucas famílias só de aluguel social do Estado. Só do Estado. Com mais as do município, sendo que o município ainda paga as famílias das outras tragédias R$550 de aluguel. Que também já desvalorizou, porque com a tragédia do ano passado, você não acha uma casa por R$550 aqui em Petrópolis. Você não encontra uma kitnet. Então, assim, o aluguel social do município precisa aumentar. O pessoal das outras tragédias, como a de 2011, o aluguel deles do Estado é R$500. Tem que equiparar aos R$800. Então, agora começam outras lutas, outras brigas para isso tudo. E aí, voltando à história do dinheiro. Não se tem projeto, agora vai voltar, por exemplo, agora vai voltar o Ministério das Cidades. Vai voltar o Minha Casa Minha Vida.
né? E a gente sabe que no antigo governo, no governo do presidente que saiu, não se teve nada para moradia, não teve mesmo. Né? Ele estava terminando os conjuntos que estavam, né, que tem um monte de conjuntos espalhados pelo Brasil todo, que não terminaram ainda, e ele também não terminou, né, porque não tinha nem verba para isso, e agora vai voltar ao Ministério da Cidade, aí pode ser que a gente consiga projetos novos para Petrópolis, né? Mas tem que levar lá os projetos, a prefeitura vai ter que ter uma equipe grande, né? A gente tem em contato aí com o secretário Fernando Araújo, que é muito aberto, a gente tem conversado, tem dialogado, ele tem ideia, agora parece que vai ter concurso, vai contratar mais arquitetos, então assim, algumas parcerias com faculdades, então assim, a gente pode ser que agora, acho que agora a coisa começa a caminhar, mas foram anos sem política pública habitacional. O Vicenço Rivetti com 776, com mais aposta, também não supriu todas as necessidades, porque tinha família de 1981, para o Vicenço Rivetti. Fora que tem, desculpa te cortar, Cláudia, questões em relação ao dia a dia dessas pessoas, porque mudam completamente de bairro, muda de familiar, fora as questões logísticas de escola, de transporte, de mercado, de hospital, enfim, saúde. A nossa equipe da TV Correio da Manhã acompanhou de perto os reflexos de 2011. Inclusive, a gente vai colocar as imagens para você na tela do pouco que a gente conseguiu também gravar na época e mostrar um pouco desse cenário. Enquanto isso, eu vou trazendo outros dados aqui em relação à tragédia. A gente lembra que nesse ano agora, durante essa semana de janeiro, a Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros já atenderam 70 ocorrências relacionadas a chuvas, isso nas últimas 24 horas em todo o território do Estado, incluindo árvores, deslizamentos, desabamentos, inundações, enfim. E a gente lembra que o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, segue monitorando as condições meteorológicas. A gente está chegando ao fim do programa, Cláudia e Cristina, e eu queria que vocês deixassem um recado breve, tanto para quem acompanha a gente, dos moradores, em relação à conscientização das chuvas, mas também para os nossos governantes municipais, estaduais e federais, para terem um olhar mais atento para a habitação, mas para a prevenção também, porque se a gente consegue prevenir, a gente não vê cenários como esse que a gente acompanha na tela. A gente olha essas imagens assim, a gente dá vontade de chorar, né? Porque a gente vive aquela cena toda novamente. É igual enquanto Defesa Civil, enquanto no DEC, né? Eu falo enquanto no DEC. Enquanto no DEC a gente vem fazendo um trabalho muito bacana da Defesa Civil, prevenção, a gente está fazendo um trabalho de prevenção nas comunidades, né? Durante as chuvas, a Defesa Civil teve o tempo todo com os carros em todas as áreas, que graças a Deus, para Itaipava, foi tranquila essa chuva dessas 2 semanas, foi mais aqui ao centro, né? E ela teve o tempo todo, tanto monitorando aqui, como monitorando lá. Porque eu faço parte de todos os grupos, tanto de lá como daqui, então o tempo todo sendo monitorado, a gente viu aí. E a gente está fazendo um trabalho bacana. Agora, conscientizar a comunidade a escutar os alertas, né? Quando os NUDECs avisa e que as pessoas comecem a ter a gente entende que eles não têm o hábito, não é uma cultura de prevenção do Brasil. Então, que a gente possa começar a criar essa cultura, porque a gente não precisa realmente, novamente, ver o que nós estamos vendo aí. Para isso, a Defesa Civil manda alerta por SMS, pede para cadastrar, cadastrem lá seu celular, né? Recebem as mensagens, prestem bem atenção. Durante a chuva, tomem cuidado com a rachadura, árvores inclinadas, entrem em contato com a Defesa Civil. Quando não consegue falar direto, tem um outro número que a gente coloca lá, sempre lá, pedindo a comunidade. Entre em contato com alguém da NUDEC, a gente sempre tem outros contatos mais lá dentro. Então, que a gente possa se prevenir realmente. E preparar para as chuvas de verão, porque a gente passe uma chuva. Mesmo com tanta chuva, a gente consiga chegar no final dela e falar, ufa, conseguimos. Prevenimos, não é para salvar vida. E quanto ao movimento social, né? Como representante do Movimento da Aluguel Social Moradia de Petrópolis, a gente deixa o nosso recado para as autoridades competentes, né? Desde o governo federal, passando pelo estadual quanto municipal. A gente tem hoje em dia tem 3 projetos do programa Casa da Gente no Estado, que a gente está batendo muito em cima, porque já podia ter começado, já podia ter tido as licitações, que é o Benfica, o Mozelo, Cuiabá. São 70 apartamentos no Vale do Cuiabá. São 140 no Benfica e 120 no Mozela. Então, assim, são os projetos que a gente tem hoje no governo do Estado. E enquanto o município tem dialogado muito com o movimento social,
a gente tem conversado, a gente tem trocado ideias, e isso é muito importante, que o movimento social, os representantes sejam escutados, né? As lideranças, não só a liderança do movimento social, né, como eu estou, mas as lideranças comunitárias, porque ninguém sabe melhor do que a comunidade precisa, do que uma liderança comunitária, do que um presidente da associação. Então, eu acho que o diálogo é tudo, eu acho que nós precisamos ser ouvidos e que Petrópolis, né, tenha o mais rápido possível uma política pública habitacional e aquilo que você falou, que seja visto a região de cada família. Porque, por exemplo, hoje a maior dificuldade que se tem é você levar as famílias daqui, da tragédia do ano passado, para morar nos distritos, porque eles não querem. E aí o que a gente está vendo? Muitas famílias nas suas casas interditadas. Muitas famílias voltando para as casas interditadas, por quê? Porque não querem morar nos distritos, porque é longe, porque não tem ônibus, porque viveu a vida toda aqui no centro da cidade. Só que, como a Cristina disse, as famílias, infelizmente, vão ter que se adaptar com uma nova realidade que Petrópolis não está acostumada. A gente está vendo com essas chuvas que, infelizmente, o centro da cidade ainda está muito frágil. A gente está vendo que está caindo barreira, que está... Então, assim, que nem eu falo sempre no grupo. Hoje nós representamos, eu estou aqui representando 1.500 famílias. São 5 grupos de vítimas de tragédias, mais um grupo de famílias que ainda lutam por um aluguel social desde 1981. Com laudo de interdição, casas que o INEA derrubou no Vale do Cuiabá, e essas famílias ainda não tiveram direito nem de seus aluguéis. Então, assim, hoje em dia a Cláudia está aqui representando 1.500 famílias diretamente, falando com elas todos os dias. Fora as que ela tem contato, hoje em dia eu devo ter contato com mais de 3.000, por causa das chuvas do ano passado. Então, assim, a gente precisa que o poder público olhe, não como número, mas como pessoas. Né? Porque na hora de pedir voto, todos eles sabem pedir. Mas na hora de uma tragédia dessa, querem ver como números, não como pessoas. E isso, infelizmente, para a gente que está à frente de um grupo de liderança por moradia e habitação, é muito difícil. Só eu e as meninas da comissão da região serrana, a gente sabe que a gente passou ao longo desses 6, 7 anos que eu estou à frente, né? 12 anos de tragédia, a gente vai lutando, mas à frente mesmo de um movimento popular e da comissão das vítimas das tragédias, a gente tem uns 6, 7 anos à frente. Só a gente sabe o que a gente passou. Só a gente sabe como a gente foi humilhada. Humilhada por todos. Desde alguns deputados federais até a próprias pessoas que estão sentadas na cadeira do município. Seja secretários, seja prefeitos que sentaram, entendeu? Então, assim, graças a Deus eu sempre tive porta aberta com todos eles. Mas eu não digo só de Petrópolis, que aí como comissão a gente, né, tem outras 3 cidades, 4 cidades. E nem sempre as meninas foram tão bem recebidas. Então, assim, eu falo num todo, né? Não só de Petrópolis, como da região serrana. Porque como comissão, eu estou aqui falando até por Teresópolis, Areal e São José do Vale do Rio Preto e Sumidouro, que a gente tem contato com algumas lideranças. Tá bom? Então, que Deus possa nos ajudar aí mais esse verão. Né? E é o que eu sempre falo para as famílias, prioridade é a vida. Isso aí. Está em área de risco, saiam de casa, liga para o 199, preste atenção, rachadura, trinca, fez algum barulho diferente, liga. Gente, o ponto de apoio às vezes não está aberto, ou às vezes o bairro não tem um ponto de apoio, pede ajuda até para um vizinho que tem uma garagem ali, que dá para você ficar no local seguro. Muita gente está com medo, muita gente me ligou nas primeiras chuvas desse ano, o pessoal estava com medo de ficar na casa até alugada, né? Cláudia, eu tô com medo, eu não quero ficar aqui não. E aí me ligava e eu falei assim, gente, mas e aí? Gente, vê se tem um vizinho, alguma coisa, eu posso ficar aqui na sua garagem até a chuva? Porque tem que ter um trabalho psicológico. Uma coisa que Petrópolis precisa ter é um atendimento psicológico para as famílias vítimas das tragédias, que não teve em 2011. A gente tem várias famílias com problemas psicológicos até hoje, até porque teve famílias inteiras que sumiram, e até hoje a gente não sabe cadê essas famílias, sumiram famílias inteiras, e aí às vezes só restou uma pessoa da família, tá? A gente tem casos de pessoas que ficou vagando no Vale do Cuiabá para tentar achar corpo, e a pessoa ficou vagando e não teve um tratamento psicológico, e a gente viu em 2022 isso. O que eu tenho de gente que me liga para praticamente fazer atendimento psicológico, meu marido fala... É inacreditável os relatos que as famílias fazem comigo.
e eu sou apenas uma liderança. Que aí você vira mãe, você vira amiga, você vira psicóloga, e você fica assustado porque eles não têm ajuda na parte da saúde mental. Então fica aqui o meu recado e obrigado pelo espaço. Perfeito. Cláudia, obrigado. Cristina, obrigado. Agradeço. A gente torce muito para que as ações possam ser realizadas. Deve estar ansiosa para saber a questão da licitação. E fica aqui o recado também para o governo, de modo geral, em todos os âmbitos, em todas as instâncias, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para todos que podem, de alguma forma, realizar alguma coisa, e também para o morador. Fica, de alguma forma, um sentimento de questionamento, sim, mas fica também de esperança. E, é claro, a gente ressalta, como a Cristina comentou, como a Cláudia comentou, tem essa consciência. A gente sabe, infelizmente, Petrópolis hoje não é mais a cidade que era antes. A gente precisa ter novos métodos, novas atitudes, e incluindo também se preparar, se capacitar e ficar atento em relação às chuvas e aos alertas da Defesa Civil. E fica aqui o nosso recado para que o poder público olhe com um olhar mais atento, mais cuidadoso e responsável em relação à habitação, à saúde mental. A gente comentou isso aqui no programa ontem, e também em relação às obras de contenção e de prevenção. Assim a gente termina o programa de hoje. Amanhã, 13h, nosso encontro marcado ao vivo, e a gente volta a falar sobre esse tema mais em relação às chuvas do ano passado e também sobre obra que ainda está atrasada. Até amanhã, 13h, a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, eu sou Jorge Guttenauer. e eu sou Roberta Costa. Estamos convidando você para assistir o Correio da Manhã na TV